Eu quero convidá-los para lermos o texto que servirá para a nossa meditação nesse momento. O texto encontra-se no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Por favor, abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 23. Primeiro Samuel, capítulo 23. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, uns homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim, Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oressa. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus, e lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oressa, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oressa, no outeiro de Aquilá, que está ao sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois, informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul.
Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimom. Saul e seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo-o, Saul perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de uma banda do monte e Davi e seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, nós lemos a Tua Palavra, na Tua Palavra encontramos belas palavras de vida, cantamos isso há pouco, cremos nisso, nós cremos nessa verdade, e nós imploramos, ó Pai bendito, que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, capacita-nos, ó Deus, para nessa ocasião tão somente ouvirmos a Tua voz, nos ajude, nos abençoe. Ó Pai querido, é o que nós suplicamos ao Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Nós temos conversado sobre a bonita e inspiradora trajetória de Davi, um homem que nunca desistiu de Deus e Deus nunca desistiu dele. Davi, entre os seus 20 e 30 anos, viveu no deserto como um criminoso com a cabeça a prêmio. Para a Bíblia, o deserto é tanto um lugar como uma metáfora espiritual. Como metáfora, o deserto aponta para provações, indica privações, dificuldades. Portanto, para Davi, o deserto era tanto uma localidade geográfica quanto espiritual. Davi estava no deserto, ele estava fugindo da inveja, da ira, da violência de Saul, quando houve a notícia de que Keila, uma cidade israelita, está sendo atacada violentamente pelos filisteus. Keila era uma cidade murada na terra cultivada a leste de Judá. O rei de Israel, o responsável por Israel, é Saul. Portanto, era da competência dele tratar daquele assunto. Ele deveria estar se ocupando com o governo da nação. Todavia, não é isso o que Saul anda fazendo. Recentemente, Saul liderou uma verdadeira carnificina dirigida contra os sacerdotes da cidade de Nob. E Saul fez isso por apenas desconfiar de uma conspiração e revolta contra o seu governo. Em vez de proteger seu povo, Saul ataca seu povo. E essa é a característica de maus governantes. Maus governantes atacam em vez de proteger. O capítulo 23 de 1 Samuel revela que Davi, não obstante as muitas dificuldades pelas quais passou, foi, sim, grandemente abençoado pelo Senhor. E eu e você precisamos aprender essa lição. Eu e vocês precisamos ter essa consciência, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos desertos da vida, nós continuamos sendo abençoados pelo Senhor. Em meio a grandes perigos, Davi recebeu pelo menos 3 bênçãos do Senhor. A primeira bênção que Davi recebeu ali naquele contexto do deserto é direcionamento. Ao receber a notícia do ataque dos filisteus à cidade de Keila, Davi ora. Esse era o seu feitio, isso era parte do comportamento de Davi, esse era o seu hábito santo. Davi apresentava o mundo, seu mundo ao Senhor, e Davi só faz isso porque ele pertence ao mundo de Deus.
Só apresenta seu mundo ao Senhor quem pertence ao mundo do Senhor. A preocupação de Davi não se limitava às suas necessidades individuais e pessoais. A pergunta que surge aqui é a seguinte: você faz isso também? Você ora? Você intercede por outras pessoas? Você ora pela nação? Você ora pelo mundo? Devemos fazer isso. Apesar de ser injustamente perseguido pelo rei de Israel, Davi se importa com Israel. Davi está disposto, inclusive, a atacar a cidade de Keila para defender os seus compatriotas da violência dos filisteus. Davi levou sua preocupação ao coração de Deus, e ali, no coração de Deus, a sua preocupação transformou-se em oração e se elevou à condição de ministério e de ação. Deus respondeu à oração de Davi dizendo no verso 2: vai, Davi, vai e livra Keila dos filisteus. Imagino que Davi ficou empolgado e animado de ouvir a voz do Senhor. Ele ficou animado com aquela notícia e ele tratou de compartilhar com o seu bando as orientações e os comandos que ele acabou de receber do próprio ser divino. No entanto, o grupo ouviu aquela informação com certa resistência. E eles, imagino que em uníssono, em coro, disseram: Davi, se a gente tem medo aqui em Judá, quanto mais indo lá para Keila, para enfrentar os filisteus. Davi não se enfureceu com o seu grupo. Davi não chamou seus homens de covardes. Davi também não argumentou com eles, também não tentou convencê-los, persuadi-los. Afinal de contas, o medo e o receio daqueles homens eram sim altamente razoáveis e justificáveis. O que Davi faz? Davi vai orar de novo. Davi vai mais uma vez buscar a orientação do céu para aquilo que ele deve fazer. Davi é um homem de oração. Davi coloca de lado sua própria sabedoria e vai mais uma vez buscar a vontade de Jeová, de Yahvé, para a sua vida. E Deus confirma sua vontade para Davi. E diz lá no verso 4, Davi, eu quero é isso mesmo, vá para Keila e você vai guiar o povo na vitória contra os filisteus. Eu te dei os filisteus nas tuas mãos. Chama a sua atenção para o fato de que Deus dirige a vida do seu servo. Deus conduz a vida de Davi. Deus dá a Davi a direção que ele deve seguir. A dinâmica dos primeiros versículos do capítulo 23 de 1 Samuel é sempre Davi pedindo orientação de Deus para a sua vida e Deus respondendo à prece, à súplica do seu servo, concedendo a ele direcionamento. Nós encontramos aqui em 1 Samuel capítulo 23 um homem que deseja ouvir o Senhor. Encontramos aqui um homem que fala com Deus e um homem que escuta o Senhor. Davi deseja ser sempre presidido, conduzido, orientado, levado pelo Senhor. Essa é a dinâmica que nós encontramos aqui, e é aqui que nós encontramos a beleza do texto. Davi não se contenta com a sua vontade, Davi deseja, sobretudo, especialmente, a vontade do Senhor para a sua vida. Davi quer ser conduzido pelo Senhor. E a verdade é que Deus dirige sim quem quer ser dirigido. Deus preside sim aquele que se sujeita a ser governado e conduzido. De acordo com Romanos capítulo 1, a pior coisa, a coisa mais trágica que pode acontecer a uma pessoa é Deus entregá-la às suas próprias vontades, porque o resultado disso é
perversidade, é depravação, é violência, é aquilo que desagrada a Deus e que promove o prejuízo do próprio pecador e das pessoas que convivem com ele. Muito possivelmente, Davi recebeu a orientação de Deus por meio do auxílio do profeta Gade, que o acompanha desde o início do refúgio em Adulão. Confirmada a palavra de Deus, Davi partiu com seus homens para a cidade de Queila, e depois de intensas lutas, Davi salvou a sua gente, Davi salvou os seus moradores. De acordo com o 6º versículo, é nessa época que o sacerdote Abiatar fugiu para Davi. No capítulo 22 encontramos aquele verdadeiro massacre, aquela verdadeira carnificina promovida por Saul. Quase todos os sacerdotes foram executados com a anuência do rei. Anuência não, com o próprio desejo, com a própria ordem do rei. Apenas Abiatar conseguiu fugir, e é nessa época que ele comparece junto a Davi. Portanto, os acontecimentos registrados em 1 Samuel capítulo 22 e 1 Samuel capítulo 23 não seguem uma ordem cronológica muito rígida. Meus irmãos, a notícia da recente vitória de Davi sobre os filisteus na cidade israelita de Queila chega aos ouvidos de Saul. E em vez de Saul ficar grato, ficar satisfeito pela libertação que Davi promoveu, Saul deu continuidade aos seus próprios desejos. Saul permanece focado no seu desejo pecaminoso, perverso, covarde de matar Davi. E Saul, de acordo com o verso 8º, envolveu todo o povo naquela peleja. Reparem que Saul tratou sempre de aparelhar todo o Estado, a fim de que todo o Estado funcionasse para o atendimento dos seus desejos e das suas ambições. Essa é uma outra característica de um mau governante. Meus irmãos, Saul pretendia cercar Davi e os seus homens na cidade de Queila. Contudo, Davi, conhecendo o caráter de Saul, e Davi, conhecendo também a volatilidade, a inconsistência e a ingratidão dos homens em geral, resolveu, mais uma vez, orar. E agora, Davi, em vez de pedir auxílio para o profeta Gade, ele recorre à estola sacerdotal do sumo sacerdote, que fora trazida pelo sacerdote Abiatar. O colete sacerdotal continha o Urim e o Tumim, o antigo instrumento cultico de Israel que oferecia respostas provenientes do próprio Deus. As respostas eram diretas. De alguma forma, o Urim e o Tumim, esse instrumento, dava a resposta de Deus, ou sim ou o não. Davi quer a orientação divina e recorre ao colete sacerdotal. E Davi pergunta para Deus se Saul irá vir contra ele. E a resposta dada pelo Senhor através do colete sacerdotal foi sim. Davi continua perguntando: Senhor, essa gente aqui de Queila, esse pessoal que eu acabei de libertar e salvar, eles vão me trair? E a resposta do Senhor por meio da estola sacerdotal foi sim, mais uma vez. Depois da resposta do Senhor, Davi e seus homens, cerca de 600, fugiram sem rumo certo. O bando de Davi só cresce. O grupo que começou com 400 homens no capítulo 22, agora no capítulo 23, tem um acréscimo de 1/3. São 600 homens que permaneceram na região do deserto de Zif. Eu não sei vocês, mas depois de ler esses versos, eu tive uma impressão. E eu gostaria de dividir essa impressão com vocês. A minha impressão é que Davi recebeu a orientação de Deus com mais facilidade que a gente. Minha impressão, lendo o texto, é que foi mais fácil para Davi receber a orientação, o comando e a vontade do Senhor para a sua vida. Bem,
eu gostaria de ter um capelão pessoal sempre disponível para me dizer o que Deus deseja para a minha vida. Eu também queria ter um instrumento que me dissesse sim ou não. Imagina só você com um instrumento que manifestasse para você a vontade de Deus por meio do sim e do não. Só que tem um detalhe. Não vale muita coisa receber respostas precisas e exatas para perguntas estúpidas e tolas. Não existe serventia de você receber respostas precisas para perguntas estúpidas. Meus irmãos, no verso 11, Davi fez boas perguntas para o Senhor. Senhor, Saul vai vir atrás de mim, mesmo depois de eu ter feito o trabalho dele? A resposta do Senhor foi sim. Senhor, esse povo aqui vai me trair, eles vão ter a capacidade de fazer isso, e a resposta do Senhor foi sim. Davi não ficou desperdiçando tempo com aparência de espiritualidade, fazendo perguntas superficiais, daquelas como, ai, o que o Senhor quer para mim? Senhor, justo eu, por que comigo? Não adiantaria nada Davi receber resposta para essas perguntas estúpidas. Davi fez boas perguntas para o Senhor. Meus irmãos, foi mais simples e mais fácil para Davi receber a orientação do Senhor? Talvez. Mas esse não é o caso. Essa não é a coisa mais importante do texto. O importante é que Davi sempre quis ser conduzido e orientado pela vontade do eterno Deus. O texto mostra para nós um homem que sempre falou com Deus e que sempre escutou o que Deus tinha para lhe dizer. Antes de prosseguirmos, é preciso atentarmos para o importante princípio da nossa teologia. A nossa teologia entende que a revelação foi progressiva. A revelação no início era incompleta, era parcial. A revelação era como uma semente que potencialmente é uma árvore, mas essa árvore ainda não está lá. Pense, por exemplo, em Abraão. Você já pensou em como era a Bíblia de Abraão? Qual era a revelação de Deus que Abraão tinha? A Bíblia de Abraão tinha apenas 3 versículos. É aquilo que a gente encontra em Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, sê tu uma bênção. Toda a vida de Abraão foi dirigida por essas palavras que ele escutou do Senhor. Essa era a Bíblia de Abraão. Hoje nós temos a revelação completa, visto que nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. É o que aprendemos com o primeiro capítulo da epístola endereçada aos Hebreus. Essa história de discernir a vontade de Deus nos conduz a considerarmos maneiras pelas quais a gente pode receber a instrução do Senhor nesse sentido. Eu gostaria de dividir com vocês 3 perguntas que você deve fazer antes de tomar uma decisão. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: o que eu quero está em harmonia com a Bíblia? Esse meu desejo, essa minha ideia, essa minha ambição, esse meu projeto, isso aqui se encaixa com a Bíblia? Deus autoriza isso? Deus se agrada disso que eu quero? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que você deve fazer a fim de obter a vontade do Senhor para a sua vida: o que eu quero fazer traz benefício só para mim ou para mais gente? Porque geralmente as histórias de vocação da Bíblia envolvem Deus querendo abençoar uma pessoa a fim de que essa pessoa seja bênção nas vidas de outras pessoas. Pense, por exemplo, em Abraão. Ele foi chamado por Deus para abençoar toda a terra. Pense nos primeiros discípulos. Eles foram chamados pelo Senhor para serem pescadores de homens. Então, antes de tomar uma decisão, reflita, considere: isso aqui vai fazer bem para mim e para minha família também? Isso aqui vai fazer bem para mim e para a minha igreja também?
Terceira pergunta: eu estou sentindo paz? E isso daqui é coisa que só crente entende. Porque só crente entende aquilo que Paulo escreveu em Filipenses 4. Em Filipenses 4:7, Paulo falou sobre uma tal de paz de Cristo, que excede todo entendimento, que não tem como a gente comprovar empiricamente, cientificamente, que a gente não consegue comprovar com argumentos, mas que está lá no nosso coração, nos pacificando, nos trazendo segurança, serenidade. Eu estou sentindo paz com essa decisão? Meus irmãos, a primeira bênção que Davi experimentou em meio ao perigo foi a bênção do direcionamento. Saiba que você também pode experimentar essa bênção. A segunda bênção que Davi experimentou foi a bênção do encorajamento. E esse encorajamento veio por meio de Jonatas, camarada de Davi, parceirão de Davi, amigo de Davi, e era também filho de Saul. Davi retirou-se para o deserto de Zife, na região de Oressa, e lá recebeu a visita abençoada de Jonatas. E de acordo com o autor de 1 Samuel, o que Jonatas fez na vida de Davi? Verso 16: lhe fortaleceu a confiança em Deus. Que visita abençoada! Crente, quando faz visita, deve ser assim. Deve abençoar a outra casa, deve abençoar a casa do amigo, deve abençoar a casa da família. Crente, quando visita, deve fazer desse jeito. Estimular o outro, fortalecer o outro, animar o outro, pastorear o outro. Jonatas conhece a violência de seu pai Saul e conhece também a integridade de Davi, de modo que vai até Davi e mais uma vez eles fazem uma aliança. Essa já é a terceira aliança firmada entre Jonatas e Davi. Dessa visita podemos destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, Jonatas tomou a iniciativa. Jonatas tomou a iniciativa de ir até Davi, e esse foi um ministério sacrificial. Jonatas correu riscos em fazer aquela visita. Portanto, meu irmão, minha irmã, tome a iniciativa de ajudar outros. Tome a iniciativa de se reaproximar de seus amigos. Como Jonatas, tome a iniciativa. Às vezes a gente desperdiça boas amizades porque a gente vai deixando o outro. A gente vai deixando de procurar. Eu mandei uma mensagem de WhatsApp e ele viu e ele não me respondeu, estou de mal. Um monte de coisas pode ter acontecido. E às vezes viu e esqueceu de responder mesmo. Vai ficar de mal por causa disso? Vai deletar o outro por causa disso? Vai perder uma boa amizade por conta de algo tão bobo assim? Não. Tome a iniciativa, perdoe, supere. Outra situação, Jonatas foi sensível às necessidades do seu amigo. Jonatas sabia que Davi estava passando por uma situação muito difícil e ele resolveu fazer algo para o ajudar. Queridos irmãos, uma visita na hora certa, uma palavra na hora certa, uma oração na hora certa faz toda a diferença. Eu tenho certeza que você já foi abençoado dessa forma em algum momento da sua vida. Uma palavra oportuna, amiga, faz um bem gigantesco para as nossas vidas. Dietrich Bonhoeffer sabia o valor de uma boa amizade em meio ao perigo. Bonhoeffer foi um pastor alemão, um teólogo alemão, e ele se opôs a Hitler logo no início do governo do Terceiro Reich. Ele se opôs fortemente a Hitler e algumas pessoas sugeriram para que ele fosse para o exílio na América.
E ele fez isso. De modo que nos primeiros anos de dominação nazista, Dietrich Bonhoeffer estava na América, só escutando as notícias do que estava acontecendo com os alemães. Ele estava confortável nos Estados Unidos, mas ele não conseguiu permanecer ali. E ele retorna para a Alemanha nazista para pastorear o seu rebanho, para servir num seminário clandestino. E a sua oposição ele manteve sua oposição a Hitler, e por fim essa oposição o levou à prisão e à execução. Bonhoeffer escreveu um livro chamado Vida em Comunhão, e eu gostaria de dividir algumas frases desse livro com vocês. O cristão precisa de outro cristão que lhe diga a palavra de Deus, precisa dele ainda mais quando se torna inseguro e desencorajado, precisa do seu irmão como portador e proclamador da palavra divina de salvação. Em meio aos perigos, Davi experimentou a bênção de ser direcionado pelo Senhor, de ser encorajado, e finalmente Davi experimentou a bênção de ser protegido pelo Eterno. O Eterno permitiu toda essa situação, todo esse perigo. No entanto, o Eterno protegeu seu servo. Em meio ao perigo, Davi experimentou a bênção da proteção. No capítulo 23 de 1 Samuel, os habitantes de Keila estavam dispostos a traírem Davi. No final do capítulo 23, os zifeus também estão dispostos a traírem Davi. Davi é traído 2 vezes em apenas um capítulo. Mais uma vez, Davi foi astuto e ágil. Davi desconfiou e Davi se antecipou. Davi já observava aquele conselho de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 10, no verso 16, quando nosso Senhor disse que os crentes devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Davi desceu a penha que está no deserto de Maom, e Saul mobilizou todo o seu exército para ir para aquele mesmo lugar. Saul estava muito próximo de capturar Davi. Mais alguns metros, mais alguns quilômetros, mais alguns minutos, e o exército israelita alcançaria Davi e seu bando. No entanto, é precisamente nesse momento que chega um mensageiro de Saul, dizendo-lhe: os filisteus invadiram seu território, rei. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Deus salvou Davi. Deus protegeu o seu servo. Davi, crente como era, entende que aquilo não foi obra do acaso, mas sim da boa mão do Senhor. Davi chama de providência aquilo que muitos insistem em chamar de coincidência, e por conta disso, Davi denomina aquele lugar de pedra de escape. Depois de ser liberto, Davi parte para as regiões de En-Gedi. Queridos irmãos, concluindo essa nossa breve reflexão, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a história de Davi aponta para o seu principal descendente, que é Jesus Cristo. Assim como Davi, que foi um marginalizado, Jesus também foi marginalizado. Assim como Davi, que foi traído, Jesus Cristo também foi traído. Ora, se nosso rei foi maltratado, nós também devemos ter a expectativa de sofrermos, de sermos maltratados nesse sentido. Precisamos corrigir e redefinir nossas expectativas, porque muitas vezes imaginamos incorretamente, indevidamente, que a vida será um mar de rosas. Antes de tornar-se rei de Israel, Davi passou longos anos no deserto, ou seja, há sofrimento antes da glória. Meus irmãos, nós também passamos por dias difíceis. E assim como Davi, também podemos ter a certeza da companhia e da bênção do Senhor. Em dias difíceis e maus, Deus nos abençoa, nos direcionando, nos encorajando,
e nos protegendo. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus. Amém.